Está no ar mais um Elo é o Elo comigo, Deise Maranata. E hoje o clima é de festa, tradição e muito orgulho. Estamos celebrando o Mês Farroupilha, um momento para lembrar nossas raízes, valorizar a cultura gaúcha, a música, a dança, a gastronomia e, é claro, o nosso jeito único de ser. Prepare-se para um programa cheio de histórias, curiosidades e convidados especiais. Fique com a gente, porque o Elo é o Elo começa agora. Hoje temos a alegria de receber Flávia Freitas, representando o piquete de laçadores Vem pra Guaíba Tchê. Eles realizam um trabalho diferenciado na cidade, resgatando e fortalecendo as tradições gaúchas e vão nos contar um pouco sobre suas atividades, a importância da cultura regional e o orgulho de manter viva essa história no coração da comunidade. Bem-vinda, Flávia! Muito obrigada, Deise. Te agradeço de coração pela oportunidade de vir falar um pouquinho do nosso trabalho e da nossa história. Ótimo! Uma alegria para a gente te receber também, Flávia. Em 2015, vocês realizaram o primeiro rodeio Vem pra Guaíba Tchê. Pode nos contar como foi essa estreia e as modalidades que marcaram aquele evento? Claro, isso foi um sonho, do Jairo Lima e Carlos Freitas, que são os idealizadores do evento. Eu sou esposa do Carlos e tem a Thaís, que é a esposa do Jairo. Neste sonho, começamos o evento, um evento pequeno, com uma premiação pequena, mas que para a época já foi sucesso total, como iniciantes. E desde aí já se vão 10 anos de história. Esse sonho começou a ser conversado na Semana Farroupilha de Guaíba e em dezembro a gente concretizou ele logo depois da conversa, assim. Então é um evento que já é reconhecido pelo Rio Grande do Sul e cada ano vem crescendo mais e mais. 4 anos depois, em 2019, surgiu o Duelo de Prenda e as Supremas do Laço. Pode nos explicar como funciona, qual o objetivo dessa iniciativa? Participando de rodeios grandes, assim, sempre nos chamou a atenção os diferenciais com as prendas, porque as prendas acabam tendo uma queixa sobre a participação nos rodeios, devido a serem mulheres, as modalidades não são tão importantes quanto as modalidades que recebem os homens, assim. Então a gente pegou como ideia de alguns eventos grandes trazer para a nossa cidade Guaíba um evento que valorizasse mais a mulher, que ela se sentisse confortável, que visse esse respeito que a gente trabalha. Então nós desenvolvemos um duelo de prendas que o nome é Supremas do Laço. No primeiro evento, em 2019, já foram quase 70 prendas. E a gente já chegou no marco de 140 mulheres laçando de todo o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então a gente cuida, assim, a questão de premiações, de descontos nas outras modalidades. Nós fazemos um coquetel antes do duelo, elas têm regalos surpresas, têm brindes durante o coquetel. A grande campeã que participa do tiro de laço, mais ou menos na modalidade saem umas 20 campeãs, mas entre as 20, uma grande campeã que ganha um troféu, uma taça de 1,70 m. Então a gente trabalha muito a mídia nas nossas redes sociais, assim, tudo é muito divulgado e muito conversado para a gente tentar fazer o melhor que vai agradar, a maioria delas, assim. Como essas competições, Flávia, ajudam a fortalecer a participação feminina, que tu já trouxe um pouquinho disso, Foi por essa sensibilidade que vocês perceberam, não, a gente tem que ter uma atividade para as mulheres também, Sim. E o interesse pelas tradições gaúchas, isso desperta nas nossas meninas esse interesse? Eu acho que hoje, Deise, cada vez mais isso está aumentando muito, assim. Então, em um rodeio, a gente não vê mais a mulher como a prenda, do lado artístico. A gente tem muita mulher na campeira. E então, assim, muitas meninas, independente das idades, assim, elas querem participar, elas querem aprender a laçar e elas querem estar nas disputas, seja entre as mulheres ou em disputas mistas mesmo. E assim, o que a gente vê hoje é que a mulher está muito capacitada para isso, nós temos grandes nomes assim que se destacam no Rio Grande do Sul e fora dele, com mulheres que laçam num nível assim absurdo de talento e de qualidade. Nós tivemos no evento deste ano assim
uma disputa de 2 meninas que foram mais de 20 voltas de laço. Então isso é uma quantidade muito grande e tu tem que laçar bem para te conseguir chegar nesse índice, assim, né, de vitória e de disputa. Então, cada vez mais está aumentando muito a mulher na tradição, nas cavalgadas, nos piquetes, nas patronagens dos CTGs, no tiro de laço. Então, acho que a cultura gaúcha hoje, ela conseguiu agregar a mulher. Demorou, mas eu acho que hoje isso está em evolução, assim, bem positivo. Mais uma conquista para as nossas mulheres, Isso então, aí. mais esse espaço, né, de valorização. E, como sempre, as mulheres muito dedicadas já demonstram todo esse talento também neste evento. Conta para nós quando que vai ser o próximo, então, para o pessoal que está nos assistindo e quer participar. Então, o nosso evento, ele faz 1 ano que nós somos um piquete independente. Até então, nós éramos filiados a outra entidade, e a nossa data no calendário estadual é o último final de semana de janeiro. Então, o próximo evento, que será a 10ª edição do Rodeio Vem pra Guaíba-Tchê, no último final de semana de janeiro, junto com a 6ª edição do Duelo Supremas do Laço. E as inscrições começam quando? Isso, a gente sempre começa, nós abrimos todas as divulgações a partir, né, o pós-Semana Farroupilha, porque a gente acaba se envolvendo, também participando do sarandeio lá da nossa cidade, e então, após toda essa função da Semana Farroupilha, né, que a gente sabe que é bem puxada, nós começamos as divulgações, mas já convidando as prendas para participarem do nosso desfile, onde elas sempre ganham desconto, tem sempre, a partir da Semana Farroupilha, tudo começa para janeiro, assim. Então tá, pessoal que quer participar, fica atento, terminando o mês de setembro, ali passando a Semana Farroupilha, no nosso caso lá em Guaíba é o Sarandeio Farroupilha, já fica ligado nas redes sociais. Qual que é a rede social? Então, o Facebook é Carlos Freitas Jairo Lima, e o Instagram, que a gente está utilizando mais, é Piquete de Laçadores Vem pra Guaíba-Tchê. Perfeito, então, 2 redes. A tradição familiar é forte nesse piquete. Como a família e a comunidade ajudam a manter essas práticas vivas e a passar o amor pelo rodeio às novas gerações? O nosso lema, Daisy, ele fala, né, cultivando pelo Rio Grande a tradição e a amizade passada de geração para geração. Então, foram 2 famílias que criaram o piquete. E o meu filho, né, o Santiago, que hoje tem 9 anos, no nosso primeiro rodeio lá em 2015, eu estava finalizando a minha gestação. Então, ele nasceu já com o Vem pra Guaíba-Tchê existindo. Então, a gente sempre prezou muito isso. Preservar a cultura entre as gerações, coisas que nós fomos criados, então, nós viemos de famílias que têm isso na geração, né, que foi passado de geração para geração. Então, essa época é uma época que me remete muito ao meu avô, que era ele que cuidava dos meus cavalos, que organizava para a gente ir desfilar, então todo dia 20 era todo mundo acordando mais cedo. Então, esse é o nosso propósito, o nosso lema é o que a gente segue para todos, assim. Então, são filhos que já vêm disputando o laço vaca parada, que já estão laçando em cancha, né, um com 9 e o Murilo, que é o do Jairo, da Thaís, com 11. E a ideia é essa, cada vez a gente conseguir trazer mais famílias, para que as crianças comecem numa vaca parada e depois possam participar dos rodeios. Nós temos as supreminhas, que já são as pequenininhas, que a gente já está dando um diferencial para elas, já que elas não têm ainda toda a preparação que uma prenda mais velha tem. Então, a gente preza isso, é família e cultura interligadas, assim. Tem as supreminhas, então, Flávia? No ano passado, a gente fez as supreminhas, presenteando com troféus já de participação e fazendo, a ideia é cada vez mais introduzir os pequenininhos, assim, né? E um diferencial que nós temos também é nosso laço vaca parada, a gente faz com toda a estrutura, como se fosse um rodeio. Então, a gente tem o narrador, tem o pessoal que faz a inscrição, tem todas as regras, tem brindes, tem os troféus, com todo o respeito que também os pequenos merecem, né?
E assim, eles já vão cada vez mais aprendendo sobre a nossa cultura e sentindo vontade de Sim. participar, ainda mais vendo os pais, né, Sim. liderando todas essas atividades. Eles querem se sentir incluídos, E né? o cavalo, né, Daisy, é um animal que, independente se a criança tem contato ou não, ele desperta a paixão e a curiosidade. Então, assim, a gente que ontem nós participamos de uma cavalgada lá na cidade. Então, assim, a gente passa nas escolinhas, as crianças, todo mundo abanando. Então, assim, querem botar a mão. Então, essa nossa tradição com o cavalo e com a cultura é algo que dá para explorar muito entre os pequenos, né? Ótimo. Que impacto cultural, social e comunitário o piquete e o rodeio têm proporcionado na cidade e na região? O nosso piquete, apesar de ter uma história de 10 anos, nós viramos, né, um piquete independente neste ano, né? Então, É o primeiro ano, né, como o primeiro independente, ano né? como piquete independente. Então, a gente, né, começamos a nossa primeira atividade oficial, vamos dizer assim, está sendo no Sarandeio, onde o piquete é responsável de desenvolver o laço vaca parada para a comunidade. Então, nós tivemos já 2 eventos onde a comunidade é convidada a participar. As crianças que vão lá podem participar, e isso ganham medalhas, e tem agora a grande final, que é nos próximos dias, aí tem a grande final de todas as etapas. E então, nós estamos ainda idealizando projetos, mas a ideia é que a gente consiga trabalhar, sim, a questão social com os idosos, com as crianças, fazer algo diferente que talvez a cidade ainda não tenha esse tipo de trabalho. Estamos aí colocando tudo no papel para desenvolver nos próximos meses um trabalho diferenciado nessa questão social, que é muito importante. E agora eu fiquei pensando também, Flávia, nos adolescentes, né? Sim. Como mãe, a gente se preocupa esse tempo nas telas, né? A gente até já conversou sobre isso num dos nossos programas, esse uso das telas muito excessivo, a TV, né? Eles acabam ficando muito em casa, muito dentro de casa. E eu sei que vocês têm um trabalho, assim, muito de campo, né? Vamos brincar, as brincadeiras antigas, Sim. do tempo que a gente era criança. Isso. Então, isso faz a diferença também para o adolescente se sentir incluído e sair um pouco de dentro de casa, né? Tanto as crianças quanto os adolescentes, a gente percebe nos rodeios que a gente participa e nos que a gente faz, é aquela coisa assim que agora é a hora do vamos, vaca parada. Vamos todo mundo pra rua e todo mundo tá correndo, ou vamos andar a cavalo, ou vamos ir lá no baile. Então, assim, a gente percebe até pelos nossos, né, que é o momento de aproveitar o ambiente que eles estão. Então, é a rua, é o cavalo, É viver aquele vivenciar momento. aquilo ali. Então, assim, são crianças e adolescentes que se integram, que não se conhecem, mas têm a mesma paixão. Então, isso aproxima. Então, são crianças, né, de cidades diferentes, que nunca se viram, mas que estão laçando a mesma vaca parada. Ou eu não levei a minha vaca parada, mas o vizinho tem, então eu vou lá para o vizinho. Então, isso é muito comum nas festas campeiras que a gente costuma fazer e participar, né? E o nosso rodeio lá em Guaíba, então, o Vem pra Guaíba-Tchê, ele é aberto para todas as cidades do estado. Isso, todas as cidades são, né, convidadas a irem lá prestigiar. Nós estamos com uma sede nova, então é um lugar já que vem para esse lado mais do campo, né, um lugar um pouquinho retirado, é muito próximo à cidade, mas te traz aquela coisa do interior, assim. Então, também estamos com um projeto de trazer a cultura familiar que tem lá, né, na nossa nova sede, o que o pessoal tem para vender e oferecer né, dessa questão do rural mesmo, assim. Da agricultura. Da agricultura familiar ali, são projetos que vamos agregar no rodeio. É mais uma forma também de incluir essas famílias, Isso né? Isso aí. O pessoal estar junto também ali, mostrando os seus produtos, muito bacana. Isso aí, temos vários projetos aí para deslanchar. Ideias temos muitas, né, Flávia? Sempre. É só organizar agora, né? Que recado você deixaria, então, para quem quer conhecer mais sobre a cultura gaúcha, se envolver com rodeio ou apoiar a tradição de laço? A nossa cultura, que nem eu conversei, assim, eu não sou uma estudiosa do assunto, mas eu sou uma grande apaixonada, que hoje, com 40 anos, já tenho aí 35 anos de história na nossa tradição. E muitas memórias boas, desde aquela Flávia de 5 anos, até hoje a mãe Flávia com um filho que já participa de eventos, assim. Então, acho que cada vez mais precisamos valorizar e respeitar a nossa cultura e mostrar para quem ainda não conhece, porque quando a gente fala de gaúcho,
Nós somos os gaúchos que somos do tradicionalismo, mas os gaúchos do Rio Grande do Sul que não têm contato precisam entender melhor, né, um rodeio bem feito, o quanto um grupo de dança num CTG precisa trabalhar para conseguir fazer as suas viagens, as suas, né, suas vestimentas, e é tudo muito lindo e tudo com muito esforço, assim. Então, eu acho que quem ainda não conhece tem que conhecer, tem que procurar uma festa campeira bem organizada para realmente ver como tudo acontece, ou ir num baile, né, um baile com um grupo bom e dançar a noite toda, ou participar de jantares que envolvem a família nesse sentido, e isso dá para se tirar muito proveito da nossa cultura em projetos sociais e socializando crianças, adolescentes, idosos e famílias, assim. Famílias, né? Porque as famílias vão unidas para o CTG, né? Sim. É um ambiente muito saudável, familiar, tem regras, né, que é importante, tem as regras de participação, as regras de conduta, isso também ensina para os nossos adolescentes e as nossas crianças que a vida tem regras, né, que eles precisam ter disciplina, esforço para conquistar aquilo que eles desejam, então são várias lições que a gente pode aprender participando, né. E uma das coisas que a gente vê, né, desde que acaba quando a criança não ganha a faca parada, quando a criança não ganhou o tiro de laço, tu tem que fazer todo um trabalho né, estamos disputando, mas estamos participando, nem tudo é o ganhar, então é todo feito um trabalho. Curtir o momento, curtir a experiência, o aprendizado, né, então a gente precisa apoiar cada vez mais as nossas crianças, nossos jovens, adolescentes, para que eles participem de atividades saudáveis, assim, que a família pode estar junto. É importante esse tempo, né? Hoje os pais trabalham muito durante o dia, tem muitos afazeres, e tu poder ter esse tempo com a família, um tempo de qualidade, um tempo agradável, leve, faz toda a diferença. Eu quero te agradecer muito, Flávia, por ter vindo aqui. O nosso tempo é curto, é rapidinho, né? A gente poderia conversar muito mais sobre isso. E quero já deixar o convite para quando tiver as informações do rodeio, tu vires, volta aqui para nos contar, para chamar o pessoal para fazer as inscrições, para participar. Muito obrigada. Sim, contem comigo e muito obrigada pelo convite. E agora, então, a gente vai para um breve intervalo e já voltamos. Pra saber de tudo, ela é o elo. Arthur. Oi. Tu já viu o último episódio de The Boys? É claro que eu vi. Pra mim é a melhor série. Ah, então nunca assistiram House of the Dragon, né? Te acalma, magrão. As duas são boas. Ah, e hoje em dia só estão falando nessas duas. Tô vendo Fallout. Timing é tudo. Não perca o seu. Euro. Publicidade que impacta. Alô, galera, aqui quem tá falando é o Pichote. Se liga no 24. Política sem maquiagem. Perguntas que ninguém faz. Respostas que você quer ouvir. No Raio X, eu, Diego Garcia, converso com os principais nomes da política e da economia do Rio Grande do Sul e do Brasil. Temas polêmicos, perguntas firmes, entrevistas sem filtro, aonde a verdade aparece. Programa Raio X, de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, no Porto Alegre 24 Horas TV. Pra saber de tudo, ela é o elo. O Ela é o Elo está de volta. E agora a gente vai para as ruas. A nossa repórter Bruna Reis vem direto do CTG Gildo de Freitas, na zona norte de Porto Alegre, para contar um pouco mais sobre o trabalho social realizado no local. Fique agora com o Papo Local. E o Papo Local está aqui no CTG Gildo de Freitas para celebrar e manter viva as nossas tradições gaúchas.
E o Papo Local está aqui no tradicionalíssimo CTG Gildo de Freitas. E eu quero começar, após essa apresentação lindíssima, perguntar para a Fernanda quais foram os motivadores que vocês fazem para a comunidade, como as crianças que estão nos assistindo podem entrar aqui no CTG, fazer uma carreira, entender mais essa grande cultura que é a cultura gaúcha. Bom, nós temos o projeto, né, todas as segundas-feiras, totalmente gratuito, que é a Escolinha de Danças Tradicionais, que foi o que a gente começou apresentando para vocês, com os 3 parzinhos. Entre aqueles pares ali já tem alguns que estão na Mirim, as meninas já vieram da escolinha e já estão participando da Invernada Mirim, nos ajudam a ensaiar junto com o ensaiador oficial, digamos assim, que é o Bruno e a Luísa. Elas são as ajudantes. A gente edita. Né? São as ajudantes dos nossos ensaiadores oficiais. Elas partiram da escolinha, então elas subiram o degrau e estão ajudando agora. Os meninos, tem uns que estão nesta transição da escolinha para Mirim, tem uns que ainda permanecem na escolinha, e a Chula, que é o que nós... veio o projeto da Chula depois da escolinha. Né? A gente pensou na escolinha, realizamos a escolinha e pensamos, por que não trazer esses meninos também para uma outra atividade? Sou mãe de chuleador, dos meninos que se apresentou ali é meu filho, e depois de entrar nesse mundo da Chula, tu percebe que tem amizades que são construídas não somente aqui dentro do CTG,
mas fora do CTG, por causa da chula. Abre um pouco mais, além do faz bem para o corpo, tem a interação, a sensibilidade, porque tu consegue perceber outros, os teus pares, quando a chula é uma dança de desafio. Então, quando tu desafia o oponente, tu precisa ter o respeito, a disciplina. Então, por que não trazer esses meninos ao redor aqui do CTG, da comunidade, para dentro, né? O que fazer para cativar? Começamos com o projeto de chula, junto com a patronagem, chamamos os professores, que são o Marcelo e o Eleandro, formamos o grupo e trouxemos esses meninos. Vamos. Então, eu digo sempre que de um sonho, de uma conversa, nasceu o projeto e está sendo maravilhoso. Ontem, levamos os nossos meninos até o Harmonia, se apresentaram no Harmonia e é isso. Que coisa linda, né? Estimular a responsabilidade, a disciplina desde cedo. Eu estou aqui também ao lado com o patrão Jacir e eu quero ouvir a opinião, Jacir, sobre o pertencimento à comunidade do CTG, na tua opinião. Bom, boa tarde, né? Bem-vindos ao nosso CTG Gildo de Freitas. Para nós, assim, o Gildo sempre foi um precursor, né, dessa questão da abrir as portas para a comunidade, né? Então, a gente, quando assumiu aqui como patrão, né, sempre teve a intenção de trazer a comunidade para dentro da nossa cultura. Então, a gente foi atrás de projetos, né, junto com a coordenação, junto com a Fernanda, a gente se reuniu e chegamos a um denominador, né, de como vamos fazer para abrir as portas da comunidade, para trazer a comunidade para dentro do CTG. Então, surgiu a ideia, né, primeiramente da escolinha, e depois das escolinhas de chula, né? E também a gente tem outras escolinhas também, outras oficinas, que é a declamação, né? Que a gente tem na sexta-feira, que também é totalmente gratuito, junto com os professores aqui que ajudam, né? A ensinar as crianças a declamarem e tudo mais, né? E também a gente pensou que, como o bairro em si aqui, a comunidade, ela é carente, né? Como a gente ia fazer para trazer as crianças para dentro do CTG e também proporcionar para elas uma alimentação, né? Porque não é só vir aqui, ensaiar e tudo mais, né? A gente pensou, vamos trazer as crianças e vamos dar um lanche, um suco, um sanduíche, umas frutas, né? Então, toda sexta-feira as crianças ensaiam, logo após o ensaio também, elas têm essa alimentação, esse lanche aí que a gente consegue, né? Com doações dos pais, aqui dos sócios dos pais, aqui do próprio CTG também, né? Então a gente faz aí um mutirão e se reunimos e contribuímos com a alimentação dessas crianças também, que ajuda no dia a dia delas também, né? Perfeito, esse é o espírito gaúcho, né? Auxiliar, e a solidariedade está sendo vista, né, por todos os cantos desse CTG. Então eu aproveito também para pedir uma sugestão e para que você deixe também, Jacir, uma dica para que a gente cultive ainda mais, né, essa tradição gaúcha que é abrir as portas, falar sobre disciplina, responsabilidade. Como que vocês veem isso daqui para frente? Como eu estava dizendo antes, a gente abre as portas, né, para toda a comunidade. Então nosso CTG, ele tem 5 invernadas aqui, né? Então a gente começa desde da escolinha, né, da pré-mirim, mirim, aí a gente tem o grupo juvenil, né, o grupo adulto, o grupo veterano e o grupo xiru, né? Então a gente tem desde as crianças até a terceira idade, a melhor idade no caso, né? Aonde é incluído todo o processo todas as idades que participam da nossa cultura, né? Então é importante para nós a gente sempre ter esses projetos sociais também, para que o CTG não pare, né? Então as crianças, principalmente, que elas são o futuro do nosso galpão, a gente valoriza bastante, né? Por quê? Porque elas possam dar sequências, né? Sequência na tradição gaúcha, né? Eu tiro o exemplo daqui uma é a minha filha, né, que começou aqui com 5 aninhos, né? Então, e a gente começou a se envolver com ela e hoje a gente está aqui, faz parte da patronagem e tudo mais, né? Sempre... Hoje ela dança na adulta. E hoje ela está dançando no grupo Na adulto, invernada exatamente, né? Então, a gente está aqui muitos anos e a gente faz para eles, na verdade, né? A gente faz a cultura, faz a administração do galpão para que tenha um lugar que seja um exemplo para eles também, né? Que a gente também, como pai, possa dar exemplo para eles
eles continuar a cultura nossa e cultivar a nossa tradição cada vez mais, né? Perfeito, incentivando a cultura, mantendo legados. E eu quero falar sobre isso também, Fernanda, sobre como vocês estão projetando daqui para frente essas campanhas, quais são as campanhas vigentes e atuais para o público de casa ficar atento. Bom, nós temos trabalho junto com o Departamento Cultural, que o Elisandro aqui representa. A gente procura sempre... Agora, neste mês de setembro, por exemplo, nós temos as visitas às escolas. Então, e no dia 17, uma quarta-feira, o nosso CTG vai ser aberto para 2 escolas aqui da comunidade, a escola aqui da frente, municipal, né, Jaci? Escola municipal aqui da frente, o João Antônio Satti, e a escola 20 de setembro. E a escola Nova Gleba para a educação infantil. Então, nós vamos trabalhar os dois turnos com essas crianças. Temos o projeto das visitas às escolas. E uma data para ficar ligado sobre o tema. Dia 4 de outubro, agora deste ano, nós vamos fazer uma cavalgada arrecadando alimentos e brinquedos que depois o nosso departamento cultural vai destinar à comunidade aqui do Parque dos Maias em torno. Que incrível isso para a gente manter o legado e a tradição gaúcha. Unindo justamente isso, né? A solidariedade, que é do nosso povo mesmo, junto com a tradição, que é a cavalgada, é uma tradição gaúcha, e fazer o bem sem olhar quem, né? Que coisa boa ser gaúcho, né, gente? Então, patrão Jacir, na tua opinião, para a gente encerrar, como a gente pode manter viva a nossa cultura além das músicas e nas danças que a gente vê muito, né? Tu trouxe a questão da amizade. Isso incentiva também, na tua opinião, as letras, as músicas? Quais são os hábitos que a gente também pode adquirir no dia a dia e que você vê aqui no CTG Vivo que auxiliam a manter essa nossa tradição? Olha, eu acho que o CTG, ele é um ambiente muito familiar, né? Então, o que traz, assim, também para as crianças, principalmente, e os nossos jovens, né? É o espírito de grupo, né? Então, eles, aqui sempre é uma união, o dançarino, nossos dançarinos, né? Ele é formado por várias etapas, vários jovens, né? Eu dou um exemplo, a nossa invernada adulta, né? Ela tem jovens desde os 15 anos e pessoas um pouco mais velhas até 40 anos, né? Então, isso é muito bom, por quê? Porque tu une a cultura, o povo, né? Os dançarinos, em todas as faixas etárias. Então, isso acaba convivendo, né? E formando o espírito de grupo, né? E isso eles levam lá para fora também, lá para o dia a dia, né? Para o lado profissional também, né? São crianças, são jovens que vão saber lidar com o público, né? Na rua. Então, tudo isso é um incentivo para nós, né? E para eles também, né? E falando um pouquinho sobre a cavalgada que a Fernanda estava comentando, né? A gente também está entrando no espírito da comunidade com essa questão da cavalgada solidária, né? Em arrecadação de alimentos e brinquedos. E também a gente abre as nossas portas, nossas porteiras aqui do CTG, para que a comunidade venha, né? E ela participe, né? Nesse dia, a gente vai ter o dia de campo, né? Que é voltado para a comunidade, que é onde a gente vai ter os jogos tradicionalistas, né? A gente vai ter o pessoal que vai ensinar as crianças a fazer esses jogos, a jogarem os jogos tradicionalistas, né? Vai ter passeio a cavalo também, né? Vai ter o churrasco, né? Que é uma tradição nossa também. Então o pessoal traz a carne, aqui vai ter os churrasqueiros esperando para assar a carne, o pessoal confraternizar, né? Vai ter uma bênção dos cavalarianos, vai ter o padre benzindo os cavalarianos também, né? E a entrega dos alimentos, que a gente vai entregar para a pastoral do alimento da igreja aqui da nossa comunidade, que eles vão fazer a distribuição para as famílias necessitadas, né? Já pegaram a data? A gente espera vocês para manter ativa a nossa tradição gaúcha. E para encerrar, para quem está em casa buscando acolhimento ou quer auxiliar e não quer esperar a data, como faz para entrar em contato? Pode entrar em contato com o nosso site pelas redes sociais, né? Tanto no Instagram como no Facebook, né?
e através nos visitantes aqui no CTG, né, a gente vai ter um pessoal que recebe as pessoas, né, a própria Fernanda é uma que também é acolhedora, né, depois das pessoas que chegam, né, e nos procurem o CTG, que a gente está de portas abertas, né, recebendo todo mundo, né, com muita alegria e satisfação. Todos os dias, lembrando que todos os dias, a partir das 19 horas, o CTG está de portas abertas, de segunda a domingo. Eventualmente, no sábado, tem algum baile, mas de segunda a domingo tem, inclusive no domingo, tem o ensaio da invernada adulta e nos outros dias começa com escolinha de chula e escolinha. Terça-feira tem mirim e xiru, quarta-feira juvenil, quinta-feira mirim e xiru novamente, sexta-feira juvenil, veterana e adulta. Olha só, que coisa linda! E o bate-papo local especialíssimo encerra com mais um pouquinho da apresentação. E como o Papo Local é muito especial, estamos num mês muito especial para o Rio Grande do Sul, eu vou reforçar a trajetória do CTG com o patrão Jacir. Bom, nosso CTG ele foi fundado no ano de 83, né? Ele tem 42 anos de história e ele é conhecido como Gil do Velho, né? Então ele é muito conhecido aí nos palcos do Rio Grande, né? Pelo estilo Gil de Freitas de ser, né? É um estilo mais solto, mais alegre de dançar, né? Então por isso a gente é bem reconhecido nesse sentido. E também o nosso patrono, né? Que é o Gildo de Freitas, né? O trovador dos Pampas. Então isso faz com que a nossa entidade ela seja reconhecida como uma entidade alegre, faceira, né? E despojada aí nos tablados do Rio Grande do Sul aí à frente. Que coisa linda! E temos datas importantes que a gente pode cultivar e celebrar as nossas tradições gaúchas. Fernanda, relembra pra gente as datas importantes. Agora em setembro, nós temos a Semana Farroupilha. E o nosso CTG realiza as penhas, que são a busca em outras entidades co-irmãs da chama crioula. Então nós vamos ao CTG Coxilha Aberta, eles estarão recebendo a chama lá. E no dia 19 de setembro agora, o CTG Coxilha Aberta traz a chama até nós, até o nosso CTG. Então é feito todo um evento com o protocolo do recebimento desse símbolo tão especial para o nosso estado e para o nosso povo. E daí, depois do protocolo todo, nós temos
apresentações de todas as invernadas da casa, com a nossa oficina de chula, escolinha, mirim, juvenil, veterana, chiru e os declamadores também. Dia 4 de outubro, como foi dito, tem a cavalgada solidária. E dia 24, 25 e 26, né, Jacir? De outubro também, nós temos o nosso grande festival Gildo de Freitas aqui no nosso CTG, onde recebemos as entidades de todo o estado, porque vêm mostrar a sua cultura, vêm mostrar a arte, né, nos tablados, nos individuais, e é isso. Que coisa linda! E nós esperamos vocês nessas datas para cultivar e celebrar a nossa cultura gaúcha. É com você, Daisy! Que coisa linda, né? Estamos vendo a nossa cultura ajudar a transformar vidas. E nesse clima de orgulho, o Elo é o Elo vai para o intervalo. No próximo bloco tem mais cultura e tradição. Não perca! Pra saber de tudo, ela é o Elo. Eu sou a Negra Li, tô aqui no 24. Liga no 24. Toda sexta nós te esperamos no programa Soma Sessions, o programa do Estúdio Soma. O Soma Sessions vai apresentar tudo o que acontece de melhor na produção musical gaúcha às sextas-feiras, às 22 horas, aqui no canal do TV Poa. Clipes, entrevistas, curiosidades, tudo isso você confere às 10 da noite, com reprises na programação do canal. Também, sempre que quiser, no YouTube do Soma. Pra saber de tudo, ela é o Elo. Estamos de volta com o Elo é o Elo e agora temos a alegria de receber Maria Eduarda Soares Martins, prenda do CTG Aldeia dos Anjos em Gravataí e também terceira prenda da primeira região tradicionalista. Vamos conversar sobre o trabalho do CTG, que vai muito além das danças, músicas e tradições gaúchas. Queremos conhecer também o lado social dessa instituição e os projetos que realizam e como o CTG se faz presente na comunidade, fortalecendo vínculos e promovendo inclusão. Bem-vinda, Maria Eduarda! Muito obrigada, é uma honra estar aqui representando o CTG Aldeia dos Anjos. Uma alegria para nós te receber. E eu já vou iniciar elogiando esse vestido. Gente, olha como ela está linda. Primeiramente, obrigada. Segundamente, o meu vestido ele é de um acervo muito grande que tem no Aldeia, com os vestidos que eram dos grupos de danças tradicionais. Esse aqui é do início dos anos 2000, veio um pouco depois que eu nasci, né? E eu fico muito feliz em poder usar e mostrar ele para todo mundo. Então vocês têm um acervo, assim, tipo um museu com todos esses vestidos de muitos anos atrás. Isso. Imagina, início dos anos 2000, 25 anos. Gente, que bacana, e ele tá lindo, perfeito. Sim, eles são muito bem cuidados, né? A gente tem todo um cuidado com eles, é bem importante para a história do CTG. Perfeito. Mas conta pra gente, então, um pouquinho sobre a história do CTG Aldeia dos Anjos, que tu faz parte lá em Gravataí, como que ele surgiu? O CTG Aldeia dos Anjos foi fundado em janeiro de 1956. Ano que vem ele completa 70 anos de história, né? E ele veio por um desejo dos jovens de antigamente de manter a tradição e relembrar os tempos passados, né? As danças, as culturas, as vivências e prosperar isso até hoje. Então, assim, realmente como acontece, né? A história do CTG é mantida e continua sendo escrevida até hoje. E vai passando de geração em geração. Exatamente. Esse é o propósito. Quais as principais atividades do CTG hoje? O foco principal do CTG Aldeia dos Anjos são as invernadas, os grupos de dança. A gente tem a invernada pré-mirim, mirim, juvenil, adulta e veterana. Então, tem bastante gente. A gente também tem os nossos individuais que cantam, declamam, tocam. E também tem a nossa campeira, onde ocorrem as cavalgadas, os tiros de laço e várias outras atividades. Tem muita atividade, né, Maria Eduarda? Bastante gente também. Então, ó, o pessoal que está nos assistindo, ó, tem várias opções de atividade para se envolver, então, com a nossa cultura. Maria Eduarda, mas conta pra gente como que tu iniciou as atividades no CTG. Foi a tua família que te levou? Foi tu que quis participar? Conta pra nós como é que foi. Eu comecei de uma maneira muito engraçada. Eu estava na Semana Farroupilha e estava tendo uma apresentação de uma invernada mirim.
E daí eu olhei e falei, eu quero dançar com esse vestido lindo. E no que eu falei isso, a coordenadora do grupo virou pra trás e me entregou um cartãozinho. Falou, então vem. Daí, na semana seguinte, eu fui e ali eu me encontrei. Eu vi que realmente o tradicionalismo é muito mais do que dança, muito mais do que só estar ali e usar o vestido bonito. É realmente levar a tradição para as pessoas, assim como eu tô aqui hoje. É muito importante essa parte de levar a tradição para as pessoas, de apresentar a tradição para as crianças, assim como fizeram comigo, é um dos meus objetivos dentro do tradicionalismo. Além da cultura, o CTG realiza projetos sociais. Como que funcionam esses projetos lá no CTG? Os projetos sociais no CTG eles são muito legais, porque a gente tem o Rodeio Internacional do Mercosul, que é um rodeio que acontece no mês de maio, todo ano. E nesse rodeio, a gente convida as escolas da cidade de Gravataí, as escolas municipais da cidade de Gravataí, a passarem um dia com a gente no rodeio. E nesse rodeio, nesse dia, a gente mostra como que funciona o dia no campo, mostra uns cavalinhos para ele, porque as crianças gostam muito de cavalo, eu acho isso muito legal. A gente dança, faz oficina, várias coisas que chamam a atenção das crianças a entrar no tradicionalismo. Então vocês aproveitam esse dia para dar aquele gostinho para elas de como que são as atividades CTG e assim elas terem interesse em continuar, né? Quais ações o CTG desenvolve, então, para incluir crianças e jovens? Como que vocês fazem para chamar a criançada? É com essas atividades das escolas, buscando as escolas? Exatamente, é com essas atividades e com as apresentações, principalmente da Invernada Pré-Mirim e da Invernada Mirim. No CTG a gente tem uma escolinha onde a gente convida as crianças a participarem, né? E elas podem dar esse pontapé inicial, ainda novinhas, no tradicionalismo. Então é bem legal. E agora, no mês de setembro, a gente está tendo um dia na tradição, que é um projeto social onde a gente também convida as escolas, as instituições como a PAI também. A gente convida eles a passarem um dia no nosso galpão. E ali a gente faz essas oficinas, contações de história, danças. É um dia bem interessante, bem legal para as crianças realmente sentirem esse gostinho, quererem entrar e participarem junto com a gente. Maria Eduarda, e acontece também das crianças que participam desses projetos sociais, se interessam pelo tradicionalismo, delas convidarem os pais para irem para o CTG? Sim, acontece muito, porque o CTG, ele é um ambiente familiar, né? O tradicionalismo em si, a base dele é a família. Então, quando uma criança entra no tradicionalismo, os pais quase obrigatoriamente entram junto. Então, é muito importante para o elo familiar e ter tempo de qualidade com a família. Com certeza, né, Maria Eduarda? Dentro do CTG, as nossas crianças, os nossos jovens se distanciam um pouco da tecnologia e brincam, dançam, tem esse convívio familiar que faz toda a diferença para o desenvolvimento das crianças, principalmente. Vamos conversar agora um pouquinho sobre a participação de vocês enquanto CTG em rodeios, festivais, competições. Como é que funciona isso lá? Bom, o CTG Aldeia dos Anjos, ele foi consagrado, com bastante luta e suor, o maior campeão de Enarte do estado do Rio Grande do Sul. Ah, que bacana! A gente tem 11 títulos, né? E o Enarte, para quem não sabe, é o maior encontro de arte e tradição da América Latina. Então é um evento muito importante para o tradicionalismo do Rio Grande do Sul e para a história do Rio Grande do Sul também, né? Muito orgulho de saber, Maria Eduarda, dessa história de vocês como campeões do Enarte, como tu disseste, né? A maior competição do nosso estado. Mas conta para nós, depois que vence, então, né, o Enarte, que é a nossa competição estadual, existem outras competições no Brasil, no exterior? Como que funciona? Sim, existem, e a gente chama eles de festivais folclóricos, onde a gente vai para os festivais em outras cidades, em outros estados, ou até mesmo países, mostrar a nossa cultura, espalhar nossa cultura para todos os continentes do mundo, e para todo mundo que quiser nos assistir. E o CTG já participou de algum desses festivais no exterior? Sim, o Aldeia já viajou para vários países. Já foram para a Itália, para a Coreia, inclusive ganharam o Mundial da Coreia em 2017. E é muito importante para a história do nosso CTG carregar esses títulos.
Com certeza, é um orgulho, né, para todos que se Sim. envolvem, porque a gente sabe que também exige muita dedicação, né, Maria Eduarda? Com São certeza. muitas horas de ensaio. Eu tenho algumas amigas que dançam em invernadas lá em Guaíba e eles dizem, ficaram toda semana até as 2 da manhã, até as 3 da manhã. Dorme um pouquinho, trabalha o dia todo e depois ensaia de novo. Então, são muitas horas de dedicação. Sim, para quem dança realmente é uma prioridade. Uma das prioridades da vida é a dança, porque, como a gente diz, a gente vive para isso, né? Para ganhar e mostrar para os outros que a gente está ensaiando e que a gente ama muito o que a gente faz. Tu pode compartilhar alguma história marcante? Tu te lembra de alguma história marcante nessa tua trajetória dentro do CTG? Com certeza. Em maio, tivemos as enchentes em 2024, né? E foi um momento muito tenso para todos. E o CTG Aldeia dos Anjos foi um ponto de coleta, ponto de abrigo e ponto de distribuição. Como nós temos 3 galpões, cada um virou uma coisa e assim a gente virou uma fábrica de boas ações, digamos assim, né? Veio pessoas de todo o Rio Grande do Sul para auxiliar nos trabalhos voluntários dentro do CTG. A gente recebeu muitas doações, a gente distribuiu para muitas pessoas, fazíamos comida todos os dias, coisas muito importantes para a comunidade e para a gente também ter essa história e fazer essas boas ações. Importante para quem recebeu esse cuidado, esse acolhimento, sabe que lá em Guaíba também, acho que todos os CTGs viraram abrigos naquele momento da calamidade, recebendo as pessoas, cuidando das pessoas, e foi lindo de ver a união de toda a equipe do CTG, cada um numa ponta, como tu disseste, né? Um fazia a comida, outro cuidava das roupas das pessoas, do acolhimento, faziam atividades para as crianças. Então foi um trabalho muito lindo, de muitas mãos, realizado pelos nossos CTGs. Quais os desafios o CTG enfrenta, então, para manter a tradição? Como é que tu, pensando assim nas atividades do CTG, quais os maiores desafios? Bom, um dos maiores desafios sobre manter a tradição na atualidade é prender a atenção do jovem. Prender a atenção do jovem realmente é a parte mais complicada no tradicionalismo atualmente, porque nós estamos no mundo moderno e as nossas tradições, elas remetem ao passado. Então é muito complicado fazer essa ponte entre o novo e o antigo, né? Então, realmente a gente tenta manter as nossas redes sociais mais ativas para poder chamar a atenção dos jovens. A gente tenta trazer mais jovens, porque tendo um grupo de jovens aqui, logo outros virão também, porque a gente vai conversando virtualmente, pessoalmente, e isso sempre chama a atenção, né? A gente tenta manter as nossas danças, as nossas pilchas modernas, e sempre trazendo a atenção de todos. Maria Eduarda, eu quero te agradecer pela tua presença aqui conosco, por representar um CTG com uma história tão linda, de tantas vitórias, de tantas conquistas, mas principalmente também por esse olhar pelo social. Poder trazer as crianças da escola para participar com vocês, ter esse dia lá dentro do CTG com tantas atividades que vão levando, então, a nossa cultura para as próximas gerações. Eu desejo muito sucesso. Obrigada. Nos convidem também para a gente poder acompanhar as atividades. Quando tiverem projetos novos, vocês quiserem vir aqui, trazer para os nossos telespectadores que nos acompanham, são sempre bem-vindos. Então, muito obrigada pela tua presença aqui conosco. Muito obrigada pelo convite e por proporcionar esse espaço para que eu possa mostrar a tradição e a história da Aldeia dos Anjos para vocês. Nós agradecemos a tua presença aqui conosco. E agora, então, a gente vai para aquele momento de ter uma mensagem para o nosso coração, para tornar a nossa semana mais leve. Com vocês, então, o quadro Fé em Ação. Meu nome é Marta, sou pastora na Igreja Brasil para Cristo na cidade de Guaíba. Nesse momento eu quero deixar uma reflexão para a sua vida a respeito de fé. Fé em ação. Nós precisamos ter fé, sim, fé no nosso coração. Mas precisamos ter ação, precisamos nos mover, sair do lugar. Ter fé é estar em movimento. E na palavra de Deus, no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 17, nos fala assim: a fé, se não tiver obras, é morta em si mesmo. Ou seja, acreditar sem agir é como plantar uma semente e nunca regar, não vai dar frutos. Mas eu quero encorajar você nesse momento
a ter fé, confiar no Senhor de todo o teu coração, mas se movimentar, saia do lugar, faça a sua parte, busque o Senhor, tenha confiança que o Senhor pode fazer o impossível acontecer na sua vida, que a sua fé esteja em movimento todos os dias. Fé e ação andam juntas. E assim chegamos ao fim de mais um Elo é o Elo. Agradecemos a todos os nossos convidados e principalmente a você que nos acompanhou. Celebramos hoje a cultura, a tradição e o orgulho gaúcho, reforçando a importância de manter viva nossas raízes e de compartilhar histórias que inspiram e aproximam a comunidade. Até o próximo programa com mais temas que conectam, emocionam e fortalecem os nossos elos. Até semana que vem. Beijo no coração! Atualidades, conversa sem mistério. Pra ter notícias, ela é o elo. Papo divertido ou um assunto sério. Pra saber de tudo, ela é o elo. Isso aí, Bruno Diegues aqui, hein, ó, se liga, Porto Alegre, 24 horas na TV, forte abraço pra você, valeu!